Envelhecer é um processo natural que envolve mudanças físicas, cognitivas e emocionais ao longo do tempo. E a saúde e o bem-estar são essenciais para a construção de uma sociedade mais inclusiva e cuidadosa. Foi com essa preocupação que a Universidade Presbiteriana Mackenzie e o Hospital Santa Isabel, comprometidos com a promoção da saúde e qualidade de vida, desenvolveram a série de podcast Longevidade, Envelhecimento Ativo e Saudável. É uma pequena contribuição dessas duas instituições visando a qualidade de vida do indivíduo de forma ativa e plena, com foco no equilíbrio físico, mental e social. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast sobre qualidade de vida, o Longevidade, que trata sobre a questão do envelhecimento com saúde e muita atividade. Hoje nós vamos tratar sobre o tema de síndrome metabólica. O nome é diferente, né? Estranho para muita gente, mas é algo muito importante para falar sobre a saúde da população 60 a mais. E para tanto, nós vamos conversar com a doutora Ana Paula Bolzan, que é endocrinologista do Hospital Santa Isabel da Rede D'Or. Como vai, doutora? Tudo bem? Tudo bem, obrigada. E também conosco a professora doutora Solange Brícola, que é farmacologista clínica aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tudo bem? Boa tarde. Tudo muito ótimo. Obrigada. Prazer em tê-las aqui. Meninas, começando com uma pergunta clássica, né? Que nós chamaríamos do lead em jornalismo, que é a pergunta sobre o que é síndrome metabólica. Nós ouvimos isso em várias circunstâncias, até aqui no próprio programa, outros colegas já citaram essa situação, mas tecnicamente, para que os nossos ouvintes e espectadores saibam, como nós podemos definir isso? Certo, acho que para começar, essa é uma das perguntas mais importantes justamente para a gente definir. Porque às vezes, apesar de ser amplamente divulgado, muitas vezes a gente tem dificuldade de entender o que essa síndrome engloba, né? Às vezes a gente pode pensar que são só alterações ali de um metabolismo mais rápido, um metabolismo mais lento, mas na verdade é um conjunto de doenças que tem como principal fator de risco o excesso de peso, então sobrepeso, obesidade, principalmente o que a gente usa de termo técnico de uma obesidade visceral, que é aquela gordura acumulada principalmente na região abdominal, que a gente observa principalmente na população mais idosa. Tradicional mesmo. Barriguinha. Exatamente. Ou barrigão. Exato, isso mesmo. Além da pochete. Além da pochete, isso. Exatamente. Que vai levar a uma série de alterações, principalmente relacionadas à pressão alta, alterações de glicemia, pré-diabetes, diabetes e do metabolismo do colesterol e dos triglicérides. Então, um conjunto ali de doenças, principalmente essas três que eu citei, pressão alta, diabetes e colesterol, associados ao excesso de peso, principalmente essa gordura da barriguinha. Só aproveitar, quando a gente fala em síndrome metabólica, a gente está falando do metabolismo. E só para ajudar quem está nos acompanhando, o metabolismo, na realidade, é o processamento do organismo, né? Toda a forma de processar a alimentação, sangue, enzimas, enfim. Todo o processamento, professora, posso chamar assim, de uma forma muito vulgar? Não. Não é vulgar. Talvez coloquial demais, né? Porque o metabolismo, a definição para a gente são outras. Quando a gente fala no medicamento, por exemplo, a gente fala na tal da farmacocinética, que é o quê? Absorção, distribuição, metabolização desse medicamento e depois excreção. E aqui na síndrome metabólica o contexto é outro. Exato, né? Que engloba mais as doenças metabólicas. As doenças que trazem problemas ao organismo. Isso. Nós citamos a questão da obesidade. Infelizmente, se nós olharmos a população mundial, nós temos aí uma epidemia, né, com o problema da obesidade. Principalmente se nós olharmos o fato de que é muito mais barato comer um lanche de um fast food do que comer um prato de comida, não só no Brasil, em qualquer lugar. Com né? certeza. Se for ainda para produzir em casa, mesmo que seja um pouco mais barato, também demanda tempo e gastos. Né? Quer dizer, de uma forma geral, as pessoas andam correndo muito, têm uma vida muito atribulada, saem cedo, voltam muito tarde, muitos estudam. Quer dizer, de uma forma geral, tudo conspira para piorar. Agora, como é que a gente consegue trabalhar isso de uma forma contrária, até para tentar equilibrar esse jogo, professora?
Acho que essa questão da rotina é uma das coisas talvez até mais determinantes. Claro que tem a questão de custo, mas hoje em dia a gente vive numa rotina muito louca, né, por colocar assim, a gente tem pouco tempo, às vezes, para pensar na saúde. Então a gente acaba, às vezes, optando por coisas ali que são mais práticas no dia a dia, para agilizar mesmo. E priorizando inadequadamente, né? Exato. A gente prioriza. Necessariamente não é o mais saudável, né? Normalmente não. E é realmente um problema muito sério, porque se a gente for ver, às vezes a gente não tem noção do quão prevalente é, né? Mas aqui no Brasil, a prevalência de sobrepeso é mais do que metade da população. Então, gira em torno de uns 60%. Enquanto que de obesidade mesmo, chega a níveis de 1/5 da população, cerca de 20%. Então, não é ali uma coisa incomum, né? É bastante comum. Eu vou aqui fazer um pouco da discussão do advogado do diabo, me permitam, até como gordinho que sou, né? Tem uma questão importante, porque assim, de uns anos para cá, nós passamos a ter uma discussão muito interessante sobre a questão da aceitação dos corpos, né? E da gente sair daquele modelo, das modelos internacionais, dos modelos internacionais. E aí, por um lado, então, então nós passamos a nos valorizar enquanto seres humanos, com todas as nossas perfeições e imperfeições, baixo, gordo, médio, né, amarelo, rosado, enfim. Mas, por outro lado, nós também passamos a usar isso como uma prerrogativa para dizer, tudo bem, eu estou gordinho, mas tá bom, é assim mesmo. Só que o quanto disso é saudável, né? O quanto que esse discurso não mascara uma série de hábitos nocivos que, a médio e longo prazo, vão nos colocar aí numa situação de risco. Então, quer falar? Eu posso... Quer começar o complemento? Tá. Pronto. O que eu acho que é importante a gente lembrar que na síndrome metabólica não só a obesidade, né? Então a gente está trazendo muita temática talvez só para obesidade, mas ela no final contempla também o paciente dislipidêmico, porque ele acaba tendo desequilíbrio entre o colesterol bom e o colesterol ruim, que acaba sendo responsável por o que a gente diz entupir coronárias, né? Acaba obstruindo circulação importante e aumenta a morbidade, que é o adoecer, e aumenta a mortalidade. Então, a gente tem envolvida a dislipidemia, o diabetes, a hipertensão. Por isso que é uma síndrome. Ela quase sempre, né, Ana Paula, tem esse complexo. E isso infere também nessas comorbidades, ou seja, na presença dessas várias doenças, a gente vai ter a necessidade de vários medicamentos. E aí a gente incorre num risco que é a polifarmácia. E a polifarmácia, sim, traz uma série de repercussões outras que nos preocupa também. Risco com interações, reações adversas. Essas interações não são só medicamento-medicamento, medicamento-alimento, medicamento-doença pré-existente. Então, a gente até comentou muito em outros podcasts quanto isso poderia ter repercussões diferentes. E por isso que a síndrome metabólica é algo bastante complexo, né? Então, E normalmente são situações silenciosas, né? Exato. Sim. Exatamente. Acho que por isso é importante encarar. É difícil separar a síndrome metabólica de obesidade, sobrepeso e obesidade, né? Às vezes a gente acaba indo mais para esse tema. Mas não é só, né? Não é só isso. Mas acho que justamente isso que a Solange falou leva ainda mais a gente... a importância de considerar o sobrepeso e a obesidade como uma doença mesmo. Claro que não tem que ter questão de estigmatização social, questão de preconceito, que está muito inerente até hoje, né? Mas encarar assim como uma doença até para as pessoas não terem vergonha de procurar um tratamento. Isso acontece muito. Normalmente o paciente que chega para a gente em consultório, no hospital, procurando um tratamento da obesidade, normalmente ele já está há meses, anos, sozinho, tentando ali tratar, sem procurar um profissional, justamente porque é estigmatizado. Isso não é doença, é só você ter força de vontade, mas na verdade não. E é o principal fator de risco para essas alterações de pressão, colesterol, diabetes, que a gente está batendo aí o martelo, que são sim condições silenciosas, normalmente são condições que a gente fala sintomáticas, né? Salvo casos aí de uma grande descompensação, normalmente não dá sintoma nenhum. Então a gente pode estar aqui sentadinho, eu tá com a glicemia lá em cima, a Solange está com o colesterol lá em cima, você com a pressão lá em cima e a gente não está sentindo nada. Mas daqui a uns anos a gente vai pagar ali o preço, principalmente com as doenças cardiovasculares, que são a principal causa de mortalidade no nosso país.
hoje em dia, né? Então, é muito importante a gente ter esses conceitos bem definidos, até para esclarecer para a população que o ideal é elas procurarem um profissional, né, como medida preventiva, justamente para evitar aparecer essas complicações e, consequentemente, aí aumentar risco tanto de qualidade de vida, né, como até mesmo de uma mortalidade maior. Eu já ouvi uma situação assim, professora, esse negócio de ficar fazendo exames, esse negócio, quem procura acha, então eu não vou procurar que é para não achar. Essa é uma discussão complexa, porque hoje no ensino da medicina a gente combate essa postura de só fazer diagnóstico baseado em exames, né? Fazer uma grande solicitação de exames em detrimento de fazer um diagnóstico pela clínica. E a clínica permanece soberana. Então, aqui, o que eu acho que é fundamental a gente reforçar é a necessidade de você procurar antecipadamente um acompanhamento. E esse acompanhamento, ele pode estar na atenção primária. Exato. Isso é muito importante. A gente não precisa chegar na atenção terciária, né? Passou pela secundária terciária já com a necessidade de um stent, de um cateterismo, de uma revascularização miocárdica, onde a gente já tem repercussões importantes, um diabetes extremamente descompensado. O que a gente tem de fila de transplante renal que se perde o rim por um diabetes descompensado? E essa visão holística do problema, geralmente o paciente não tem. Por quê? Porque são doenças insidiosas, silenciosas. Não coça, não dói, não arde, a obesidade aparece. Agora, é aquilo que os pacientes chegam pra gente. Acho que hoje minha pressão está alta, eu acordei diferente, uma dor na nuca. Acho que hoje eu não estou bem também de diabetes, eu estou com muita sede, estou bebendo muita água, toda hora estou fazendo xixi. Já é a descompensação da doença. E isso poderia ter um trajeto diferente, um fluxo, uma história diferente, se ele fizesse simplesmente acompanhamento na UBS, na Unidade Básica de Saúde, ali no postinho, a orientação por esse médico da atenção primária, controlando essa situação da obesidade e impedindo que isso evoluísse desta forma para a síndrome metabólica e conseguiria uma qualidade de vida infinitamente melhor. Né? Não, e é só complementar, isso é importante até em questão de saúde pública mesmo, né? Exato. É muito mais barato eu tratar um diabetes ali em estágio inicial do que custear uma internação em UTI de um paciente pós-cateterismo, porque infartou em decorrência daquele diabetes que poderia ter sido tratado anos atrás. E doenças crônicas, né? Então a população mais velha acaba sendo a mais vulnerável, a mais exposta a essas complicações. Professora, mas também não há uma questão prática. Por exemplo, o paciente muitas vezes ele precisa de um autoconhecimento para detectar esses processos e mudar muitas vezes atividades que ele faz ou hábitos que ele tem que são muito nocivos, né? E de uma forma geral é muito complexo, porque a pessoa fala, putz, eu já vou deixar de comer o meu pãozinho, vou parar o meu churrasco, vou tirar a minha cerveja. Então, até que ponto é importante também chamar a atenção que quanto mais cedo chega nisso, menos eu tenho que cortar. Exatamente. Porque chega num momento de crise, numa situação muito grave, aí eu tenho que cortar tudo. É aquele clichê, né? A vida é equilíbrio. Então, se a gente já tem essa visão ali desde o início, quando chega lá na frente, realmente são mudanças menos radicais que a gente precisa fazer. E quero aproveitar até para colocar uma situação em relação à população 60+, né? Que até é o nosso objetivo aqui, que é muito importante a gente diferenciar a senescência da senilidade, né? Acho que isso é importante. Porque a senescência é um processo fisiológico normal do envelhecimento, que todo mundo vai passar. Diferente da senilidade, que aí são os processos patológicos, então de doença mesmo relacionada ao envelhecimento. Porque às vezes a gente acha que é normal a pessoa mais velha ter a pressão um pouco mais alta, ter ali um pré-diabetes, glicemia um pouco mais alta, e aí vai deixando. Sendo que se a intervenção fosse mais precoce, então a gente tem isso muito bem estabelecido. Envelhecimento não é igual à doença, é uma coisa fisiológica, natural. Doença é outra coisa que a gente precisa intervir desde o início. E se desde o início a gente ter esse estímulo mesmo para um estilo de vida mais saudável, tanto de prática de dieta saudável, alimentação, atividade física regular, desde o início, no longo prazo, a gente tem bons resultados e sem a necessidade dessas grandes restrições aí que você bem colocou. Acho que
também é importante lembrar que esse processo é um processo contínuo, né? As pessoas às vezes acham, não, eu fui lá no médico, fiz os exames, estou tomando remédio e pronto, né? Não é só isso, é um processo, né? É um processo e é um processo que vai exigir muito das pessoas mesmo. Tanto que a gente fala, é muito mais difícil mudança de estilo de vida do que adesão ao medicamento. Então, eu resolvo a minha pressão tomando meu medicamento 1 ou 2 vezes por dia, dependendo de qual classe terapêutica foi escolhida, e eu acho que isso resolve mais a minha vida e me dá mais liberdade de comer com sal, de comer mais comidas gordurosas, me dá mais espaço para fazer as coisas que eu gosto. Mas não é assim, não é simples assim, não é só adesão ao tratamento, são as implicações e as repercussões clínicas do organismo sendo exposto frequentemente a essas injúrias. Então, a síndrome metabólica, ela traz uma carga pesada, porque ela envolve doenças que são prevalentes na população, principalmente na população 60+. Então, realmente, a gente tem que ter uma mudança de atitude. E saúde não é só talvez magrinho. Né? Isso não significa que você não esteja hipertenso ou que você tenha uma dislipidemia muito importante, né? E doenças cardiovasculares importantes. Então, vamos ter outros momentos para discutir esse aspecto, inclusive, e é fundamental que se leve em consideração que não é só a obesidade que é o estigma da síndrome metabólica. Então, mudança de estilo de vida é importante, a tal da dieta saudável, mas saudável para o quê? É hipertenso, é dislipidêmico ou é diabético? Então, é difícil quando eu tinha um paciente diabético até que falava, mas eu sou vegetariano, e com aquela barriguinha bem, eu sou vegetariano, como é que pode acontecer isso? Eu já não como carne, não como peixe, não como nada. Não, mas come muito carboidrato, que se transforma em glicose, muito pão, macarrão, farofa, arroz, batata frita, berinjela, e aí, isso se transforma carboidrato em açúcar, e o açúcar transforma no diabetes, e o diabetes descompensado, casando até com o que acabou de sair daqui das doenças hepáticas, evoluindo por uma cirrose por NASH, que é uma cirrose não alcoólica, de um paciente que era abstêmio, mas que teve uma esteatose hepática por uma diabetes descompensada. Então, essas implicações nunca vai passar direto na cabeça do nosso paciente. Então, quem terá essa visão holística de tudo? O monitoramento, a visita à atenção primária de saúde, o acompanhamento na base, para a gente evitar situações nessa escalada crescente de complexidade. Falando sobre a questão da diabetes, só um ponto que me chama a atenção, vocês citaram aí a situação da pré-diabetes, né? Eu tenho amigos em situação de que, eu estou pré-diabético. E aí eu ouvi de um colega médico, dizendo assim, nesse papo de pré-diabético é meio tentar tapar o sol com a peneira, porque o pré-diabético é diabético, então tem que tomar os mesmos cuidados, tomar medicação, mas tomar os mesmos cuidados, né? Porque senão o cidadão acho que está pré-diabético, ele tem um salvo-conduto para estar acima do diabético, né? Não, então, assim, vai evoluir, se não tomar cuidado, para uma diabetes 100%, né? Isso é um termo, né? A Ana Paula pode falar até melhor que eu, é um termo usado por conta da classificação no exame. Então, ele tem uma glicemia de jejum que não está abaixo de 100, mas também não está acima de 126. Então, se ele faz uma glicemia de jejum somente, ou um exame que é a hemoglobina glicada, que pode ter ali inferindo já que ele tem uma tendência ao diabetes, mas existe um outro exame melhor que vai poder fazer isso, que é a curva glicêmica. A curva glicêmica que vai ver a tolerância oral à glicose, que é aquele copo de açúcar horrível, 2 horas, você toma o equivalente a uma refeição em glicose, marca ali no tempo zero. Não é palatável, espera 2 horas. Exame, né? Mas ele vai ver como estava sua glicemia no tempo zero em jejum, como ficou ali depois de 1 hora, né? E isso pode, no final, fechar um diagnóstico, porque enquanto ele estiver ali no limbo, entre 99 e 126, ele é um pré-diabético. E talvez nem medicamentos ainda nessa fase. Talvez a gente consiga trabalhar com a mudança de estilo de vida. Não é? Você quer acrescentar? Não, por favor. Acho que o termo pré-diabetes é bastante discutível mesmo. Tem congresso, quando tem temas sobre isso é bastante discutível, porque quando a gente coloca o pré na frente, dá a impressão de que ainda não é doença, né? Que é um estágio ali
tô beirando Tá na mais antessala, né? É o tal do salvo-conduto. Mas não tô doente. Mas na verdade não. Pré-diabetes você já tem alteração do metabolismo da glicemia, então já é considerado doença e que precisa da intervenção. Em alguns pontos, quando a gente até divide o pré-diabetes no mais inicial e já ali com maior risco de evoluir para um diabetes. Mas em alguns casos a gente tenta investir realmente primeiro na mudança do estilo de vida, que muitas vezes a gente consegue reverter aí, controlar sem a necessidade de entrar com medicação. Mas já é sim, isso é importante ter bem definido, que já é sim uma doença, que é necessária intervenção. Glicose, Exato. né? Tem resistência à insulina. Exatamente. Já é uma mudança. Sobre essa questão da síndrome metabólica, os exames, a necessidade de acompanhamento, as pessoas muitas vezes falam, mas que chato, eu vou ter que ir lá no médico, mas eu vou ter que fazer o exame. O sistema público de saúde tem os seus gargalos, mas de uma forma geral está preparado para atender. Nossa, eu sou uma defensora do SUS. Eu já saio falando que eu sou uma defensora do SUS, da atenção primária. Que seria de nós, Brasil, se não tivéssemos um sistema como esse, extremamente... Os norte-americanos, não estaríamos aqui, né? Exatamente. Né? Somos referência em várias coisas, né? Referência em Programa Nacional de Vacinação, referência, nós nos tornamos do melhores para tratar a AIDS, né? Hoje a AIDS é uma doença crônica, não é mais uma sentença de morte. Então, o SUS está extremamente equiparado para isso, preparado, profissionais. O médico da atenção primária é um profissional com uma visão holística, sistêmica, tem a enfermeira, tem o agente comunitário de saúde. Então, isso faz toda a diferença. E tem toda a medicação. Nós temos uma relação que chama RENAME, Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que estão ali. Fora a RENAME, que tem todos os medicamentos essenciais para tratar na atenção primária, a diabetes, a hipertensão, a dislipidemia, a obesidade. São dados de graça ou até mais em conta na farmácia? De graça no sistema de saúde público, no SUS, o de graças, entre aspas, porque a gente sabe que são nossos impostos. Sim. Mas seria um bom uso dos nossos impostos. Fora isso, quantas vezes, às vezes, está faltando? Não tem determinada insulina, não tem, ou o paciente não se adequa a uma metformina, 850 miligramas de liberação assim imediata. Na farmácia popular, onde a gente tem os convênios, aqui tem farmácia popular, você entra com a sua prescrição, tem direito ali por 6 meses e leva exatamente para essas condições: hipertensão, diabetes, dislipidemia, para asma, medicamentos 100% gratuitos no convênio do governo federal. E nós aqui no estado de São Paulo ainda temos mais. Nós temos o programa Dose Certa, que está nos metrôs, na estação de trem. Então, às vezes, quantas vezes eu estava no HC, no ambulatório, estava faltando uma insulina, alguma coisa, olha, aqui está em falta, mas você vai de metrô embora, quando você entrar ali na estação Clínicas, já apresenta essa receita, que com essa receita lá está tendo o medicamento, você retira. Então, não é por falta de acesso, né? E nós temos que saber utilizar o sistema. É muito mais uma ignorância pelo uso e talvez até um certo preconceito em fazer o acompanhamento. Sim, acho que sim. O preconceito, principalmente pela estigmatização, de novo, estou voltando para o sobrepeso e obesidade, mas é difícil não falar desse tema, né? Então, da estigmatização social que tem por não se tratar de uma doença, quando na verdade é, e pelo fato das doenças associadas a ela, aquelas comorbidades que a gente está apontando aqui, mas só para reforçar, diabetes, pré-diabetes, dislipidemia, que são as alterações do colesterol e a pressão alta, não darem sintoma nenhum. Então, muitas vezes a pessoa ela nem chega a procurar porque não está sentindo nada e questão de sobrepeso ali acaba sendo, não é uma doença, então não tem por que eu procurar um profissional de saúde. Justamente por isso é tão importante a saúde da população em relação a isso, para buscar realmente o serviço no estágio ali de nível primário para o diagnóstico e já tratamento em nível primário. Até porque os exames para diagnosticar essas condições são exames amplamente disponíveis, né? Uma glicemia de jejum, uma dosagem de colesterol, a pressão e circunferência abdominal a gente avalia em consulta, não é necessário nem nenhum exame. E pode acompanhar ainda na UBS, medir a pressão uma vez por semana. Exatamente. Então não exige nem assim grandes recursos para o diagnóstico. É realmente importante a conscientização mesmo sobre isso. Tá ótimo. Quero agradecer aqui a participação da doutora Ana Paula Bolzan, que é endocrinologista do Hospital Santa Isabel, da Rede D'Or, e também da professora doutora Solange Brícola,
farmacologista clínica aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie, ambas falando sobre síndrome metabólica. Meninas, obrigado pela entrevista. Muito obrigada a vocês pelo convite. Estamos à disposição, para destrinchar esse tema que poderemos passar horas aqui debatendo. Acho que nosso maior objetivo nesse momento é sensibilizar. Então, a população 60 mais fica alerta de que ela tem recursos à disposição pelo SUS. Né? Que pode ser usado. E deve ser usado. Né? Muito bom. Isso. Obrigado Muito obrigada. pela participação de vocês. Nós que agradecemos. E, na sequência, você pode acompanhar outros podcasts com mais informações sobre saúde e longevidade e envelhecimento ativo e saudável. Obrigado. Até mais.